Bim. Desculpa qualquer coisa, mas estamos aqui novamente reunidos em terra de cego. Quem tem olho é rei. Muito bem. Eu sou Ale Moreno, estou aqui com a minha dupla dinâmica, Fabrício and Caio. Fafá, meu amor. Oi, meu bem. Como você está, Fabrício? Eu estou bem, estou como água mole em pedra dura que tanto bate até que fura, Ale. Olha, que bom. E para vocês que estão nos ouvindo, oi, desculpem já começar assim com essas palhaçadas todas, mas que é Alexandre Moreno nos contagia com tamanha alegria. E você, Caio, como você tá? Eu estou ótimo, sem trocadilhos, sem ditados. A Muito parte legal. séria desse Parte trio. séria, né? Como sempre, muito legal estar aqui junto com vocês. E para falar sobre um tema, digamos, profundo, é ou não é, Ale? Sim, meu caro. Afinal, em casa de ferreiro, espeto é de pau. E passarinho que come pedra Sabe o cu que tem. Pode falar cu, não pode falar cu nesse podcast? Pode. Quem fica ofendido com o cu, Gente, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem cu, que coisa. E quem tem cu tem medo. E quem não cometeu pecados, que atire a primeira pedra. Muito bem. Nós vamos falar aqui das coisas que a gente repete, não pensa, das crenças, como elas nascem, como elas formam, moldam, por que não, uma sociedade. A gente começou com esses gracejos que são peculiares desse trio, mas que, na verdade, tem muitas coisas aqui por detrás, né? Porque elas estão nas empresas, estão nas relações, e tudo começou por uma provocação advinda de Fabrício, né, Fabrício? Me diga qual. Pois é, deixa eu contar. Então eu estava na internet, aí eu vi o Eduardo Brito no Instagram criticando um ditado. Ele falava muito sobre a questão do que vem fácil, vai fácil, né? E a gente cresceu ouvindo esse ditado, e de alguma forma, esse tipo de crença, né, culturalmente transmitida, ela acaba carregando assim uma pequena teoria sobre como a vida funciona. Geralmente é isso que os ditados fazem, né? Eles carregam teorias sobre como a vida funciona. E a gente meio que, sem pensar, acaba abraçando isso e usando isso, muitas vezes sem pensar mais profundamente sobre, né? E quando a gente pensa, especialmente nesse o que vem fácil vai fácil, é como se a gente estivesse associando valor a sofrimento, né? Eu só consigo conquistar as coisas através do sofrimento. Se uma coisa ela vem de uma forma tranquila, então quer dizer que tem alguma coisa errada e que provavelmente vai acontecer, sei lá, alguma catástrofe e eu vou perder isso que eu conquistei. E eu acho complicado, né? A gente pensar, a gente criar uma vida ao redor desse tipo de pensamento, né? De crença, assim. E aí achei legal a gente tentar trazer um pouco disso aqui para nossa conversa e pensar inclusive sobre outras frases que podem ser problemáticas e que a gente talvez precise pensar e desconstruir um pouco, sabe? E aí, Caio? Eu fiquei refletindo, eu achei legal o tema, claro, né? Porque eu acho que é isso que muitas vezes falta, né? Muitas vezes são frases que são repetidas através de gerações e que, de uma forma automática, a gente começa a usá-las como atalhos justamente para interpretar o mundo à nossa volta, como se tudo isso fosse, digamos, parte de um grande conjunto de regras, né? E aí vem, acho que, o grande perigo, que é justamente a generalização, ou o próprio estereótipo. Então a gente olha o que vem fácil, vai fácil. E eu achei legal o post, ou ali o depoimento, porque a gente não tem que glorificar essa questão do sofrimento. Concordo plenamente. Mas tentando também enxergar o outro lado da moeda, muitas vezes aquele cara que, e tudo bem, ganhou na loteria, mas o dinheiro foi embora rápido. Ou seja, o que vem fácil e vai fácil, eu acho que tem um lado de, pelo menos, disparar uma reflexão
sobre a importância de você reconhecer o esforço por detrás daquilo que você acaba obtendo. Então, claro que isso não é regra, evidentemente, mas eu acho que essas, enfim, ditados barra crenças, eu acho que sempre possuem dois lados, né? Então, longe de passar por naturalmente, uma linguagem uniformizada, de que só pode significar um, um ponto, eu acho legal essa história de a gente parar e refletir justamente sobre o que realmente essas frases enviam como mensagem. Ô, Uhum. Caio, será que esse cara da loteria que ganhou um monte de dinheiro e perdeu, será que não é porque ele não teve educação financeira na escola? Não Porque a era gente Beth, não o pai tem, não? né, educação financeira, né? E É, aí, assim, uma pessoa simples, por exemplo, que ganha na loteria, a gente ouve um monte de casos assim, né? De pessoas muito simples que ganham muito dinheiro e de repente perdem todo o dinheiro que têm. Eu escuto histórias de Uhum. familiares, né, que tinham Uhum. fazendas. Na minha família, meu pai conta que o avô dele tinha fazendas e daí quando ele morreu, ficou para os filhos que não sabiam como fazer a gestão financeira da fazenda e aí perderam tudo, tiveram que vender a fazenda, a família ficou totalmente pobre. Então eu fico pensando muito sobre isso. O que que você acha? olha, eu acho que existe aí uma conexão com o próprio conceito de valor, o valor das coisas. Eu acho que o que vem fácil, vai fácil, muitas vezes não permite você reconhecer o valor daquilo que você tem. Inclusive, um outro ditado é: você só dá valor quando você perde, né? Porque muitas vezes a ideia é: caramba, deixa eu tirar um pouquinho do contexto e olhar, por exemplo, para a educação enfim, dos meus filhos, nossos filhos, né? Muitas vezes a gente, quantas discussões não tive, conversas com a minha esposa, no sentido de, enquanto eles não enxergarem o valor disso tudo, eles naturalmente têm uma dificuldade inerente, talvez até do próprio amadurecimento, de reconhecer a importância das coisas. Mas aí, quando ele estiver comprando com o dinheiro dele, aí ele vai dar valor na medida em que veio fácil, vai fácil. Ou pelo menos não tem essa leitura do esforço por detrás da obtenção daquilo. Então, eu acho que é um misto de coisas, né? Então, eu acho que aí é justamente o perigo. A gente acaba meio que encaixotando tudo isso dentro de uma regrinha que a gente acha que é ela que funciona para todas as situações. O que você acha, Lê? Fácil, extremamente fácil. Eu lembrei dessa música, porque eu gosto de fazer Uma trilha sonora? uma trilha sonora para envolver o grupo, para não perder. Eu acho que assim, cavalo dado não se olha os dentes, né? Para só fazer mais um dito popular e mais uma crença. Quando eu olho, eu acho que o Fabrício tem muita razão no que ele diz que eu fico pensando um pouco no lance de como nasceu isso, se não tem relação com a culpa cristã mesmo, né? Das crenças, muitos desses lugares, né? Do sofrimento para conquistar as coisas, tem que doer para ser valorizado, pegando esse ditado ainda, né? Que se veio fácil, será que era de Deus mesmo isso, né? Chegou tão fácil, e aí não sei se era de Deus, então você perdeu porque Deus que quis fazer isso, eu vou depositando em outras contas o meu próprio fiasco como gestor desse recurso. Aí eu jogo em uma comanda que está fora da minha mão aqui, né? Eu fico pensando que muitas crenças nascem até para nos proteger quando a gente é moleque, né? Ou menino ou menina, assim. Então, de acreditar em algumas coisas que nos protegeram, do tipo, sei lá, põe a roupa, menino, que tá frio hoje, senão você vai ficar gripado. E aí a gente punha a E roupa, se gripe é viral, né? protegia e não gripava. Aí a gente começou a É, acreditar que quando vinha sereno era melhor é, pôr é, roupa, sei lá. é, Então, em algum momento na infância, talvez isso protegeu a gente, sim. mesmo vindo do ar. Mas tudo bem, protegeu a gente. Eu acho que a questão é que a gente vai ficando adulto e continua nessa cicatriz, que acho que a crença é quase uma cicatriz, né? O Fabrício, como psicólogo, pode ajudar aqui. Muitos gatilhos estão ligados a essa crença, né? Nossa, eu acreditava nisso, aí pegou, me deu um gatilho emocional que tem a ver com aquela coisa que eu acreditei a vida inteira, que mesmo fazendo mal, fiquei carregando, uma mochila cheia de pedra,
é uma crença, né? Vou carregando, falo, meu Deus, não serve porra nenhuma mais isso. Por que eu acreditei que tá na mesma palavra, né? Vocês que gostam de recortar a palavra, crer, acreditar e crença, tá tudo na mesma palavra, aqui não tem como fugir. Mas eu posso acreditar nisso, né? Para ir além, né, Fabrício? Pôr crédito nisso. Na fenomenologia a gente chama de modo de existir, sabe? Boa, Então, vai lá, assim, vamos. a gente chama de modo de existir. Então, assim, eu tenho um modo de existir, e esse modo de existir, ele vai abrir ou fechar possibilidades dentro da minha forma de estar no mundo. E eu acho que quando a gente pensa em crenças, né? E a gente pensa nessas coisas que são ditas para a gente, se elas se tornam, se elas acabam de alguma forma fazendo parte dessa forma da gente existir no mundo, dessa forma de olhar para os horizontes, de fato, a gente vai tomar algumas decisões acreditando naquilo, né? O que eu acho que é perigoso nessa fala do que vem fácil, vai fácil, por exemplo, é porque ela mistura três coisas diferentes, né? Ela mistura esforço, ela mistura dificuldade e ela mistura sofrimento, né? E algumas conquistas de fato exigem esforço, concordo com o Caio nisso totalmente, mas esforço não precisa ser necessariamente sofrimento, né? Experimenta. E dificuldade não é certificado de qualidade. E no trabalho isso aparece muito, né? No mundo do trabalho, que é uma coisa que a gente sempre acaba falando, né? No trabalho tem uma crença muito ruim de que se você não está exausto, você não está trabalhando o suficiente. E a gente acredita nisso, né? E isso acaba com a saúde mental de um monte de gente, inclusive. E daí acaba nascendo uma cultura que eficiência pode ser penalizada, porque se eu sou eficiente e termino em 6 horas uma coisa que outra pessoa faria em 10, vai dar a Não impressão que eu ralou estou tanto. trabalhando menos, entendeu? Então, assim, a minha pergunta é por que que a gente sofre tanto para aceitar que alguma coisa boa também pode acontecer sem sofrimento? E até ouvindo você, Fabrício, penso no lance da meritocracia, né? Dessa grande Ai, balela eu da. odeio tanto a Eu meritocracia. odeio, é a balela da meritocracia, tipo, acorde 5 da manhã, enquanto uns dormem, você está trabalhando. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, 4 horas. Alexandre. Então, e isso é tudo uma grande balela desse sofrer. Eu acordei tal hora, sofri, peguei busão e agora estou aqui em Wall Street, sei lá. E que não é verdade, né? Não. Então, ou alguém pega um exemplo de um carinha, de um caboclo e transforma ele na regra e não na exceção. Né? E aí vira a crença. Olha só, se fizer esse caminho que o caboclinho fez, você vai dar em tal lugar, né? Eu nem lembro mais Aí da sua pergunta. eu lembrei de um outro vídeo horroroso que eu vi na internet, que eu vi no Instagram. Ele é um mar de coisas horríveis e boas, né? E aí você tá lá olhando as coisas, scrollando, e aí eu vi um grupo, uma empresa, né, que se chama Grupo alguma coisa, eu não vou dar o nome deles aqui, mas que a gerente, dona, sei lá quem que era esse ser humano que estava com o celular na mão filmando, filmava dizendo assim: são mais de 9 horas da noite, quase 10, e veja, os meus colaboradores que se interessam de verdade estão aqui. São essas pessoas que estão criando de verdade valor para a empresa e que de fato vão ser prestadas atenção no futuro. São essas que vão crescer de verdade. E aí ela mostrava, tipo, cadeiras vazias e dizia: essas pessoas que já foram embora. Essas pessoas, elas não estão Fracassam. interessadas de verdade, entendeu? E aí esse Uhum. lugar, para mim, ele é tão bizarro, assim, por N motivos, né? Primeiro porque uma mulher que está fazendo um vídeo desse não tem noção de CLT, né? E do problema trabalhista que ela está criando para a própria empresa, falando isso e jogando para a internet, assim. Isso, assim, todas as pessoas Assédio, pode rolar até envolvidas, assédio no programa. assim. Porque é isso, né? Se uma pessoa fica até as 10 e você vai embora no seu horário programado, é, a cultura está dizendo que você é incompetente, entendeu? E isso é um grandíssimo problema, especialmente quando existe uma fala que ela não é
uma fala velada, ela é uma fala explícita de que você precisa ficar até mais tarde na empresa, senão você não vai crescer aqui dentro, sabe assim? E ela explicitou isso com todas as letras no vídeo. E eu fiquei chocado como eu nunca havia ficado antes assistindo uma pessoa que é, sei lá, gerente, dona, diretora da empresa falando sobre isso. Eu achei de uma canalice, me desculpem os ouvintes, ímpar, ímpar, assim. E de uma coragem também, viu? Porque para fazer uma cagada desse tamanho e botar na rede, ela tá de parabéns. Depois bate o Ministério do Trabalho lá para processá-los, e ela perde um monte de dinheiro e vai dizer: ai, nossa, mas os meus empregados são horríveis. Calma, Fabrício, tá tudo bem. Caio, fala você. Enquanto o Fabrício toma uma água e respira. Tá muito Toma nervoso. água. Não, o que a gente percebe é que essas crenças elas podem ser tanto fortalecedoras como limitações, né? No sentido de manter o status quo, ou seja, fortalecer e naturalmente servir de base pela perpetuidade de um comportamento como esse, né? Ou, naturalmente, a gente começa a estreitar de tal forma que a gente acredita que o único mundo é esse, e aí a gente começa a associar esforço com o sofrimento, o que não é verdadeiro, né? Ou Uhum. seja, a gente, ok, se o cara acorda às 5 horas da manhã, e naturalmente ele entende que se ele tem objetivos e ele obviamente, partindo da premissa que ele queira alcançar esses objetivos de uma forma genuína, ele começa a falar: caramba, vou precisar começar a levantar mais cedo para estudar, porque senão eu não vou passar na prova. Agora, pô, mas isso é sofrimento? Não necessariamente, né? Para o cara que está fazendo isso, ele pode achar que isso é pura coerência. Porque se a gente, assim, estruturar um pouco mais essa questão do indivíduo como pessoa, a gente sabe que antes dessas crenças vêm os valores, né? E se o valor que esse camarada tem é um valor que reconhece a importância de você, enfim, Uhum. se esforçar para alcançar os seus objetivos, ele vai ver isso como coerente. Olha, se eu estabelecer isso como objetivo, e eu sei que não é um objetivo fácil, e dentro, naturalmente, da minha vida, eu tenho que fazer uma reestruturação, isso passa por começar a acordar mais cedo para me estudar para o exame de certificação, meu, eu vou aí acordar mais cedo e usar e para estudar para o exame. Necessariamente esse cara vai olhar isso É. como sofrimento, né? Eu acho que uma Então, coisa cara, mas acho que a gente precisa deixa eu só fazer uma diferenciação importante aqui. Eu acho que o Caio está falando de sacrifícios que são necessários em determinados pontos da vida. E eu acho que sacrifícios são necessários, mas uma vida de sofrimento para conseguir as coisas é sobre isso que a gente está falando, Caio, sabe? Eu acho que esse seu exemplo ele exemplifica maravilhosamente esse lugar do vou dar um exemplo pessoal. Eu estou com quase 50 anos e há 5 anos atrás resolvi fazer faculdade de novo. É um sacrifício que eu resolvi fazer em nome de algo que eu queria muito para a minha vida, que uhum, era a uhum, formação em psicologia. Não é uhum. simples, porque eu tenho que usar parte da minha noite que eu estaria dormindo para estudar para prova, para fazer TCC, para um monte de coisa. Então, assim, fiz N inúmeros sacrifícios durante esses 5 anos, mas é um momento muito específico em nome de determinadas coisas em que eu acredito de fato. Agora, uma vida inteira acreditando que tudo tem que ser sofrimento, é esse o ponto, sabe, Caio? Achar que para eu conquistar as coisas, tudo tem que ser sofrido. Que se eu estou conquistando as coisas na minha vida e elas não estão, de alguma forma, permeadas por sofrimento, tá errado, sabe? Assim, não deveria ser assim. Diga, Lê, desculpa que eu te Não, cortei. aqui, não, aqui, não, eu concordo com você e penso que quando eu ouço o Caio, acho que quando essa pessoa tem consciência do que você fez, essa escolha que ele está fazendo, tem clareza, eu vou me sacrificar por um momento em prol de uma solução XPTO no futuro, eu acho que está tudo bem. Tem uma clareza Válido. sobre essa decisão. Sim, sim. Outra coisa, eu tomar essa decisão baseado naquilo que eu ouço ou que me disseram que para eu chegar em algum lugar, para eu ser, aspas, bem sucedido, eu tenho que viver em sofrimento
por milhões de anos e tempos para chegar em tal lugar. Isso não é garantia também. É tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. Voltamos para outra fase, outra crença. É a maior bullshitagem da vida, né? Porque assim, então, pensa num herdeiro. ele está bem ajudado financeiramente. Eu duvido que, Ele acorde às 5 entendeu? da Ele manhã. acorde. Exato, duvido É, que mas ele eu acho vai. que, eu não sei, eu ainda tenho aqui algumas diferenças pelo seguinte. Eu adoro o Caio. Esse é nosso horizonte que vale a pena. É o Eu e nosso Fabrício- contraponto, Eu e Alexandre. o Fabrício somos dois. Os dois pessoas- comunistas safados. E a gente tem esse nosso neoliberal incrível. Vai, meu Porque fofinho. o exemplo, vamos pegar o exemplo do Fabrício, ok? Decisão tomada, 50 anos, quero ser psicólogo. Uhum. E claro que quando a gente começa a conectar isso com sacrifícios, e talvez seja a palavra sacrifício que me incomoda um pouco, porque na realidade o que o Fabrício está fazendo é estabelecendo prioridades. Ele está fazendo escolhas na vida dele. Então, no momento em que eu estabeleço prioridades e decido, caramba, quero fazer uma segunda graduação, sempre curti e sonhei em trabalhar com a psicologia, ele tomou uma decisão. E essa decisão, mais uma vez, como qualquer decisão do universo, envolve você fazer escolhas. E a escolha vai ser, caramba, vou ter que descartar a minha aula de Pilates, que eu fazia terças e quintas no horário da faculdade, não vou poder fazer isso, não vou... Ou seja, é tudo voluntário. Né? Ou seja, é algo que foi pensado e, naturalmente, existe na busca de um objetivo, que ele, Fabrício, estabeleceu. Ninguém o obrigou a fazer isso. Eu acho que o sacrifício, ele vai com uma outra pegada, eu acho, viu? O sacrifício, eu acho que ele está mais relacionado quando, caramba, eu não tenho opção. Ou seja, ou dizer, sempre temos opções, mas o meu leque de opções é muito reduzido. Né? E aí, não sei, eu acho que o exemplo do acordar 5 horas da manhã também é fazer escolhas. Né? Ah, mas eu quero emagrecer, não quero usar as canetas. Então, eu sei que não existe mágica. Eu tenho que controlar o que eu como e eu tenho que gastar mais calorias. Pô, mas eu não consigo ir para academia. Aí você chega e pergunta, mas espera um pouquinho, que horas você acorda? Porque você pode ir para a academia às 5 horas da manhã, quando ela abre. Então, eu acho que no momento em que isso é genuinamente voluntário, eu não sei, me incomoda um pouco a palavra sacrifício se conectando com esse ato de voluntariedade. Eu também acho que... Espera aí, Fabrício. Essa palavra também, porque até a palavra sacrifício pode ser uma crença, eu vejo uma crença na fala do Fabrício. Vamos lá. Vamos colocar tudo às claras aqui. Porque existe uma crença no nascedouro da fala de Fabrício, quando o Fabrício fala assim, vou estudar 5 anos para virar psicólogo. E ele está fazendo 5 anos dessa escolha, desse esforço, para chegar num lugar que ele acredita, e é a crença, que será melhor quando ele terminar e virar psicólogo. Essa é a crença. A crença, assim, se eu ralar e escolher sendo psicólogo, vai se abrir no meu futuro mais uma oportunidade de trabalho, de vida, de dinheiro e tudo mais. Uma expectativa, eu diria. Uma expectativa, mas você acredita na expectativa. Ah, se não acreditar, você vai fazer 5 anos de faculdade para quê, Alexandre? Porque Igual você. Aí viraria tortura, autotortura. Entendeu? Não, você acredita, você crê, Fabrício, você crê. Sim, Então sem você tem uma dúvida. crença. Sim, É isso. sim. Então eu tô no time Caio agora. Tá, eu penso o seguinte sobre o Caio. Eu concordo com o Caio que foi uma escolha. Esse programa tá maravilhoso. A minha questão é que é o seguinte... Gente, ouvinte, desculpa, gente. A gente tá entre nós aqui lavando uma roupa suja. Não estamos, não é roupa Márcia Goldsmith. suja. Márcia Goldsmith. Ué, não são 3 horizontes, Alexandre? Se você está ouvindo isso à tarde, Não tem nada a ver. Ó, é que eu só penso assim, ó. De fato é uma escolha. Eu concordo com o Caio. A única coisa aqui do meu ponto de vista, eu acho que ao invés de trabalhar com ou, escolha ou sacrifício, para mim, eu vou trabalhar com e.
é uma escolha e um sacrifício. Porque apesar de eu estar escolhendo, eu estou sacrificando, por exemplo, tempo com a minha família. Eu estou sacrificando, por exemplo, tempo com os meus amigos. Eu estou sacrificando, por exemplo, o tempo do meu Pilates. Eu estou sacrificando horas que eu poderia estar dormindo. Eu estou sacrificando tempo com o meu namorado, que agora é meu noivo. Eu estou sacrificando uma série de coisas. Entendeu? Então, e sacrifício é uma palavra dura, é uma palavra difícil, é, é mesmo, vocês têm toda a razão, não vou de forma nenhuma dizer que não é, mas é que para mim, e aí é muito subjetivo, para mim, Fabrício, é um sacrifício. Para mim tem sido muito duro abrir mão, por exemplo, de estar com os meus amigos e de ter que muitas vezes olhar para a cara deles e dizer, não posso ir nesse compromisso porque eu tenho prova hoje e eu não vou poder estar no seu aniversário. Ou não, tive que faltar uma vez no aniversário do meu namorado, gente, por conta de prova na faculdade. É um puta sacrifício, assim, para mim é muito triste, entendeu? Era dolorido não poder fazer essas coisas, mas é uma escolha, sem a menor dúvida, é uma escolha. Eu escolhi essas coisas todas. Então, eu preciso lidar com esses sacrifícios que precisam ser feitos, porque de outra forma eu não me formaria, né? Assim, E com a crença que você acolher, bom, um fruto bom no futuro, né? exato, com essa expectativa. Eu fico lembrando aqui do Rubem Alves, teólogo, seminarista, professor, educador, maravilhoso, todo mundo que conhece Rubem Alves, né? E aí ele fala, ó, tem um das historinhas dele, que ele fala muito boa, assim, sobre as nossas, como chama? As nossas promessas, que são sacrifícios humanos, do tipo, eu prometo que se eu for curado da minha artrose, eu subirei 2.000 degraus na escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, e lá darei uma cambalhota. De joelhos. Cambalhota até lá embaixo, rolando, e até sangrar a minha perna e criar uma nova trombose. Aí ele fala assim, para quê? Esse Deus é um ser humano, esse é um ser sádico, Deus muito não é sádico. Deus gostaria que você fizesse assim. Eu fiz essa promessa e quando acontecer, eu vou ler um poema, eu vou fazer um recital, vou dar uma festa para celebrar. Não, aí a gente tem essa crença que além de eu passar por uma dor lazarenta, miserável de me curar, no final eu tenho que sofrer de novo. Exato. Porque Deus, esse ser sádico, na visão do Rubem Alves, estou falando aqui, tá? Senão alguém vai dizer, claro. Que ele fica... herege, que sacrilégio. Não é? Não, mas esse é o ponto. Eu acho que tem um fundo, e aí já que a gente está aqui, enfim, polemizando, mas tem um fundo da religião católica por detrás de tudo isso. Essa questão do sofrimento, né? Eita. Então, exatamente isso. Então, quando vem essa história, né? E, evidentemente, tem... Ale, você estava comentando, e teve um episódio, enfim, minha esposa... se ela escutar esse episódio, ela vai ficar brava comigo. Mas, vestibular, minha filha tinha prestado vestibular, universidade difícil de entrar, passou a primeira, a segunda, a terceira lista, ela não tinha entrado, aí ela vem com a sua percepção de sacrifício. Se ela for chamada na última lista, eu vou parar de comer chocolate durante 1 ano. Que é uma coisa que ela adora. E aí, na visão dela, claramente um sacrifício brutal, né? Dito e feito, ela passou na última lista e, Puta que eu pariu. E ela parou de comer chocolate e no final dos 300... Mas é tipo forever? Não, 365. Um ano. Um ano, tá bom. Um ano de chocolate. E aí ela, naturalmente, e eu, evidentemente, vocês me conhecem, e eu falei, mas espera um pouquinho, me explica o racional, né? Por detrás dessa crença. Não, exatamente, do universo cósmico conspirando a favor da nossa filha, se você parar de comer chocolate, né? Deus falou, opa! Opa! É isso que eu preciso, para de comer chocolate, mano. Né? E aí, antes ele manda matar um cordeiro, agora ele manda parar de comer chocolate. E aí eu lembrei, naturalmente, enfim, a gente conversou, como, enfim, somos espíritas, e a gente falou assim, lembra daquilo que muitas vezes a gente estudou no momento em que, caramba,
Você quer fazer um sacrifício, ou você quer fazer algo, faça algo em prol do mundo, faça algo em prol do Tem cestas próximo, básicas com não né? sei quem. Né? Do próximo, né? Então ajude o próximo, né? Essa é a mensagem, sem querer aqui ser pregador ou religioso, mas essa é a mensagem principal, né? Ou seja, fora da caridade não há salvação, ajude o próximo, né? E aí você olha para aquilo, e aí passou os 365 dias, ela estava pé da vida porque ela falou: caramba, parei de comer chocolate durante um ano e acabei engordando, porque eu substituí pelo bolo. Então, na leitura do Rubem Alves, o Veja, lado sádico de ela Deus se cumpriu a promessa, parou de comer chocolate, mas substituiu pelos bolos. Né? É Nossa sempre Senhora. assim. Eu A gente fico sempre lembrando do substitui. meu avô, o do meu avô, pai do meu pai. Meu pai sempre ouve esse podcast, é que ele chegou até aqui, porque a gente já falou como um homem religioso, talvez ele já tenha parado. Mas o meu avô, pai dele, tinha crendices, aquelas crenças do tipo: a vassoura atrás da porta, o chinelo virado barriga para baixo, a mãe morre. Manga E com meu leite. É totalmente racional essa história do chinelo, gente, mas eu passo super. até hoje. Mas aí, só que meu avô fez uma sacanagem com meu pai. O meu pai é canhoto. Acho que é o da canhoto. E naquela época, segundo meu avô, isso era coisa do demônio, do diabo, sei o quê. E ele fez meu pai Meu Deus, virar aprender. destro. Virar destro. Meu Deus, é verdade. Tinha uma Aí, crendice horrível essa é uma dessa. crendice. E aí meu pai conta que para ele comer, ele não podia comer com a esquerda, comer com a direita. Para ele não comer com a mão esquerda, meu avô põe uma faca na cabeça dele para Meu ele segurar esse lado e aí ele ser Deus. obrigado a comer com a mão direita. Hoje meu pai é ambidestro Claro, e passou obrigatoriamente. por esse sacrifício baseado numa crença Gente, que não faz nenhum sentido lógico. Claro, mas foi nenhum. construída aí com a história da humanidade. Os canhotos sempre sofreram na história, né? Perseguição, por ser bruxa, o quê? Sim. Eu estou indo no extremo do lance do que faz o que pode fazer uma crença, né? Não, De afetar a vida de alguém até hoje. mas sem dúvida, as crenças elas moldam como a gente vê o mundo. Moldam. E aí, no Uhum. momento em que isso acaba sendo reforçado, caramba, isso pode até chegar nos nossos valores mesmo, né? No sentido de igual, é meio um ciclo que, enfim, as coisas se conectam, né? Eu quero Mas, finalizar com mais a última. Vai O lá. trabalho dignifica o homem. O Nossa, homem. como eu odeio essa. Mas não dignifica, Fabrício. Fale. Ai, gente. De que olha, homem? olha, De que homem? várias que o Fabrício disse que não gosta, meu, caramba, eu até curto, É. caramba. Não, ó, vamos lá. O trabalho não concede dignidade às pessoas, gente. As pessoas já possuem dignidade. O trabalho é que precisa ser digno. Hum, É isso. é. É Foguete não isso. dá ré, né, Fabrício? Porque senão Foguete você não dá ré. começa a falar que quem não trabalha possui menos dignidade, gente. Entende? O trabalho, se a gente condiciona que o trabalho que dignifica o homem, eu estou dizendo que quem não trabalha não é digno. Então, por exemplo, Boa. Mas é, uma. peraí. Desculpa Hum, interromper. Se o ditado fosse só o trabalho dignifica o homem, não, Caio, 100%, Caio, 100% eu concordaria com o Fabrício. Eu vou concordar com Caio. ele 50%. Vamos lá, ó, Só para o trabalho, registrar o meu. assim, ó, eu entendo que você provavelmente deve estar num lugar de assim, o trabalho ele traz identidade para as pessoas, autonomia para as pessoas, pertencimento para Realização. as pessoas, realização, condições Uhum. materiais. Concordo nisso, concordo. Mas daí dizer que o trabalho dignifica, eu acho que pode produzir essa ideia de que quem não trabalha não possui mais dignidade, Pode, entendeu? pode. Concordo com você. E aí, assim, aparecem julgamentos sobre pessoas desempregadas, sobre Concordo. aposentados, pessoas incapazes temporariamente de trabalhar, pessoas que realizam trabalho doméstico não remunerado, por exemplo, Uhum. entende? E é por isso que eu acho que é complicado, quando a gente Pô, fala de trabalho
condicionar que é isso, né? O trabalho é que dignifica o homem. Eu acho que as pessoas, elas já são dignas, elas já possuem dignidade. Eu lembrei da Lilia Schwartz, te ouvindo. Bem colocado, Fabrício. Eu lembrei da Lilia Schwartz, aquela historiadora que eu acho maravilhosa, que ela fala assim, quando eu olho para uma frase ou para um quadro, o que é não dito, que acho que é o que você fez. O dito é o trabalho dignifica o homem. E o que é não dito nessa frase? O que não está falado nessa frase, mas que ela está aqui dentro, que é o que você falou. Então, se eu não tenho esse trabalho, então eu não sou digno. E aí a gente pode explorar o não dito. Quando ela mostra um quadro, por exemplo, assim, o não dito. Onde estão as figuras negras desse quadro? Em que lugar que as pessoas estão? Como está a figura branca? Então, ela fala, tem o dito e tem o não dito, como a gente vê o que não está dito. Ela falou que vale mais do que aquilo que eu estou falando, é o que eu não estou conseguindo perceber no primeiro instante. Meus senhores, meus senhores, meus senhores, meus senhores, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e agora estamos encerrando esse programa. Acho que a gente pode ir para os momentos finais. Desculpa qualquer coisa aí, Fabrício, mas o que você tem para dizer? Desculpa qualquer coisa, tá no top 1 da meu ódio mortal de ditados, além de foguete não dá ré. Desculpa qualquer coisa. Foguete não dá ré, eu tenho Foguete não dá ré, dá vontade de jogar alguma coisa na pessoa, assim. Pegar o foguete e fazer carreira no foguete. Caio sofrendo. Fala, o Caio tá gostando. Não, eu não tô sofrendo. Eu não tô sofrendo. Não tô sofrendo. O seu foguete da ré, Caio, vamos lá. Não, eu curti demais aqui o nosso podcast, porque eu, particularmente, tenho que reconhecer, tenho dificuldades em abandonar os meus ditados. E eu venho fazendo isso nos últimos anos, mais uma vez, por uma questão de etarismo dos meus filhos, por uma questão de começar a realmente reconhecer, caramba, no momento em que eu começo a soltar os meus ditados, e os meus filhos ficam olhando para mim, mas o que raios você quer dizer com, não, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só? Coitados dos coelhos. Não, o que é? Você é contra os animais? Você, o que é isso, né? Então eu tenho que reconhecer. E eu estou ficando velho, porque eu naturalmente reconheço que talvez fazia muito sentido numa determinada época, e claro que a gente aprendeu tudo isso dos nossos pais, dos nossos avós, mas de uma certa forma a gente tem que refletir sobre realmente o significado dessas mensagens e principalmente o que acabou de ser colocado, o que não está escrito ou falado nessas mensagens. Então acho que acho que é legal a gente terminar, eu pelo menos, reconhecendo que sim, eu acho que está na hora de a gente começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado para esses ditados. E você, Fafá? Quer mandar beijo? Quer pedir desculpa para alguma coisa? Eu vou começar dizendo que eu acho que isso que o Caio está falando, né, tem a ver com amadurecimento, né, assim, de perceber que nem toda frase que a gente herda merece continuar virando verdade dentro da gente, né? Então, olhar para isso e perceber o que continua fazendo sentido, o que não faz mais sentido, e de repente procurar alternativas é super legal. Eu confesso que eu também tem muitas frases assim que eu falava e eu estou aposentando porque eu vejo que não fazem mais sentido nessa nova era que a gente está vivendo, assim. Mas é um exercício grande, assim, né, gente? Especialmente para os 40 a mais, né? Que é o nosso caso aqui, assim. Foi legal agora. Uau, mandou muito bem, Fabrício. Dos 40 a mais, sabe? Nossa, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa revisitar essas coisas, né? Repensar e tudo mais. E o meu beijinho, eu vou mandar um beijinho hoje. E sabe pra quem eu vou mandar beijinho que não manda há muito tempo? Não, pro meu. Boa ideia! Vou mandar um beijinho pro meu noivo. Meu noivo Eudes, lindo. Acho que eu nunca mandei beijo pra ele aqui, né? Não, manda beijo. Então, um beijo. Eu estava namorando, agora estou noivo, pretendo casar ano que vem, para vocês que escutam aqui. Fui pedido em casamento recentemente, no mês de julho, que acabou recentemente.
E ano que vem tem casório. Então, beijo, Eudinho, meu lindo, meu amor. É isso. E você, Ale? Qual que é o seu horizonte final aqui? E você quer mandar beijo para alguém ou não? O meu horizonte final é pensar que... Eu acho que esse é um tema muito relevante para tudo e para todos, né? As organizações também, o que sempre foi dito nas empresas e que vale olhar, revisitar, né? Dar um novo nome, e que a gente às vezes passa a acreditar assim, sempre foi assim. Já dizia minha avó, essas coisas, já dizia meu avô. Espera aí, né? O que dizia? E eu tenho feito um trabalho constante comigo, e é obviamente infinito esse trabalho, eu sei dessa inconclusão, né? De tentar ouvir as palavras e falar assim, o que está sendo dito, né? E o que não está sendo dito nessa palavra. Eu contar para vocês um processo de coaching que o rapaz falou para mim assim, carreira para mim é fracasso. Eu falei, caraca. Então, ele deu um nome, ele classificou a carreira dele inteira de 40 anos como fracasso. Aí é muito pesado carregar essa crença, e é doloroso também, né? Mas aí foi criado provavelmente por conta de uma série de experiências que ele teve, que não devem ter sido boas. Né? De sacrifício aí, provavelmente, né? E de dor e tudo mais. Escolhas e sacrifícios. Escolhas e sacrifícios, que é um bom tema. Então eu saio daqui agradecendo que cavalo dado não se olha os dentes. Muito bem. Não é verdade. E um programa como esse é assim, ele é dado. E de graça, até injeção na testa. Não olha os dentes e até injeção na testa, não é? Então, como esse programa é igual a injeção na testa, que é de graça. É igual gente, injeção na testa hoje é Botox, né? Injeção de graça na testa sendo Botox, eu aceito. Se a pessoa que for aplicar for boa. For boa em que sentido? Por uma boa profissional, uma boa aplicadora, souber o que está fazendo. É importante. E de grão em grão a galinha enche o papo. Isso. E tchau, né, Alexandre? E boca fechada não entra mosquito. Muito bem, muito bem, muito bem. Tchau, tchau. Beijinho. Muito obrigado para todo mundo. Beijo. Até a próxima. Todos aqueles que fizeram acreditar em coisas inúteis. Obrigado a vocês. Obrigado. Pai, mãe, né? Tchau, pai. Tchau, mãe. Obrigado, Rafa, meu terapeuta, que tem me ajudado. Valeu. Beijo.